sejam todos bem-vindos. A gente aproveite esse domingo maravilhoso, né, que Deus nos deu, para agradecer sempre, né, essa oportunidade, porque esses dias atrás estava tão frio, né, a gente reclamando sempre, ai, tá frio, né, e hoje a gente tem um sol gostoso, né, para aproveitar o domingo, então a gente só tem a agradecer. E também aproveitar, né, pela oportunidade de estar aqui, porque a gente sabe que muitos gostariam de estar e não tiveram a oportunidade. E pedir a Deus, né, que nos dê compreensão para as palavras do Evangelho de hoje, que elas possam calar fundo na nossa alma. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Excelente domingo a todos. Que nós possamos, como disse a Lenita, aproveitar essa oportunidade bendita, né, que Jesus mais uma vez nos oferece. Então que a gente possa nesse momento procurar, né, temporariamente nos isolarmos do mundo lá fora e fazer uma interiorização, né, uma busca lá no nosso íntimo. Muito sinceramente, a gente dizendo para nós mesmos, né, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós conhecemos dentro do nosso coração e que ainda nós temos dificuldade de vivenciar. Todos nós sabemos disso, né, porque nós nos conhecemos. Então, cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio íntimo, e esse trabalho, esse encontro é justamente para que a gente possa, de alguma maneira, através dessa terapia espiritual, a gente buscar esse fortalecimento íntimo, né? Todos nós que nos encontramos na Terra nesse momento já temos, de alguma forma, algum nível de lucidez, vamos dizer assim, de entendimento, né, de compreensão das coisas. E o que nós temos observado, de maneira geral, é que o mundo está de verdade muito complexo, né? As coisas estão, às vezes, nos dá a impressão que parece que tudo saiu do controle. E nós estamos inseridos nesse coletivo, né? Esse coletivo, ele é formado pela individualidade, né? Por todos nós. E nessa manhã nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre isso, né? Qual a nossa contribuição, né? De que maneira nós podemos contribuir para que, de alguma forma, a gente possa estar somando, né? Ajudando a melhora desse mundo. As pessoas, às vezes, analisando isso, têm uma conclusão não muito acertada, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou apenas um, se eu mudar, vai mudar alguma coisa? Se todos nós pensarmos assim, dessa mesma forma, o mundo vai continuar sendo da maneira que é. Mas nós temos que entender e compreender algo que a espiritualidade já vem ensinando a toda a humanidade há muito tempo. Somos seres individualizados, somos seres imortais, estamos temporariamente tendo uma experiência na matéria, mas todos nós somos seres imortais e nós estamos aqui com um propósito de colaborar, contribuir com o coletivo, mas principalmente, né, acima de tudo, a evolução e o engrandecimento individual do coração de cada um de nós. Então, cada um de nós somos um mundo à parte. A espiritualidade tem se esforçado muito, né, com todos os textos que nós conhecemos, com todas as mensagens, dizendo que todos nós possuímos uma potencialidade íntima no nosso coração. E nós precisamos trabalhar todas essas ferramentas que estão aqui, algumas ainda nós desconhecemos, outras nós já conhecemos, mas temos inabilidade para usar, temos dificuldade de colocar em prática. Então, o conselho maior da espiritualidade tem sido esse: olhe para dentro de si, veja toda a potencialidade que você tem, usa o melhor que há no seu conhecimento, no seu entendimento e exterioriza isso da melhor forma possível. Então percebe como é importante, sem mesmo a gente ter essa preocupação com o coletivo, nós nos preocuparmos conosco mesmo. Esses dias nós estávamos comentando, a cobrança virá individual, ninguém vai perguntar para você, o que aconteceu com fulano, com ciclano, por que não fez isso para você ou aquilo? Não. Se você for questionado por alguém na espiritualidade ou pela sua própria consciência, você vai ser questionado em você mesmo, na sua individualidade. O que você fez das oportunidades que você teve, de todo o patrimônio
divino que nos foi oferecido, porque todos nós temos, por mais dificuldade que a vida tenha. Mesmo que a gente tenha uma existência onde nós não temos muita saúde, vamos dizer assim, nós não temos uma condição financeira que nos ajude, nós temos umas dificuldades de relacionamento, pessoas que agem de maneira negativa, mesmo assim, ainda assim nós temos que ser gratos a Deus, porque o patrimônio que nós temos é muito grande, Então nós temos só que agradecer e procurar trabalhar para que tudo isso se transforme no bem. Então percebe esse trabalho íntimo que todos nós precisamos realizar, desde quando nós conhecemos o Evangelho, há mais de 2000 anos, né? E todos os ensinamentos espiritualistas que nós conhecemos na Terra, nos chamam a atenção para a necessidade de trabalharmos o nosso íntimo, o nosso coração. Lá no Sermão da Montanha, Jesus, a gente já falou sobre isso, né? Que Jesus estava ali diante de uma multidão, porque ele sabia que tudo isso ia ficar registrado, e lá ele dizia, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa lição as pessoas interpretam de maneira errada, porque eles acham que Jesus estava falando assim: olha, você tem que ser um pacificador do mundo, sair por aí pregando a paz. Não é isso. Isso também, mas primeiramente, qual a guerra que nós temos que travar? Qual a guerra que nós temos que evitar? Qual a guerra que nós temos que trabalhar diariamente? É a nossa guerra íntima. Mas como assim? Que guerra íntima é essa? Ué, você não se conhece? Você não conhece seus pensamentos? Você sabe muito bem que os nossos sentimentos, muitas vezes, ele guerreia, né? Com o nosso pensamento, as nossas energias, aquela vontade, às vezes, impulsiva de você criticar, de você falar, de você exteriorizar aquilo que está recheado de sentimento não muito bom. Percebe que todos nós carregamos uma guerra íntima? Todos nós temos esses sentimentos bons, sim, temos, já trabalhamos, conquistamos algumas coisas, mas precisa ser trabalhado muitas coisas ainda. Então o mundo exterior é o reflexo daquilo que nós temos no nosso íntimo. Você pode pegar uma criatura que esteja totalmente perturbada, desequilibrada, e colocar ela no melhor ambiente do mundo, ela vai estar vivendo o inferno. Não é assim? A pessoa, ela está vivendo dias complexos na sua vida, a mente dela está sempre presa ao adverso, ao negativo, ao escuro. Então, aonde você inserir ela, pode ser no paraíso, ela vai se achar no inferno. E ao contrário, se você pega uma pessoa que está pacificada intimamente, que soube ou está sabendo trabalhar o seu emocional, o seu pensamento, o seu coração, utilizando da melhor forma possível as suas ferramentas que lhe foram dadas, se você colocar ela no pior ambiente, né? Naquele ambiente trevoso mesmo, no ambiente de guerra, de confusões, ela vai estar em paz. Então percebe a lição do Cristo como é importante? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, claro que somos filhos de Deus, mas precisamos utilizar tudo isso que Ele nos ofereceu. Então esse trabalho é dificultoso sim, né? A gente nunca prega aqui, vocês nunca ouviram eu falar, ou dentro da doutrina espírita, algum benfeitor espiritual chegar e falar assim: olha, vai ser fácil. Nunca ninguém disse que vai ser fácil. É difícil sim, é bem complexo, mas é prazeroso, porque à medida que você avança mais um degrau, à medida que você consegue vencer alguma coisa que estava te prendendo dentro de você, você se sente muito estimulado, e aí você continua com mais facilidade, né? E com mais alegria, porque você percebe, é difícil, é trabalhoso, mas é compensador. Então tudo isso que nós estamos observando no mundo hoje é um reflexo de nós mesmos, e cada criatura, tudo que foi colocado no nosso mundo, no universo, tem o seu trabalho íntimo. Se você pegar uma abelha pequenininha que está ali voando, ela tem a obrigação dela. Ela já traz no íntimo dela, né? No racional dela, ela já traz essa necessidade, no instinto dela, a necessidade de trabalho. Ela vai ali, né? De flor em flor, fazendo o trabalhinho dela e produzindo. Já está dentro dela. Então cada criatura, tudo que foi colocado no universo foi colocado com um fim. O nosso planeta Terra é um planeta vivo. A ciência já descobriu isso.
E ele tem todas as suas estruturas, tem o núcleo da Terra que é a vida do planeta. Se esse núcleo existente no centro da nossa Terra, se ele deixasse de cumprir a sua função, nós perderíamos o nosso planeta e perderíamos a nossa vida. Então cada um de nós temos a nossa individualidade, tem essa fagulha divina dentro do nosso coração e nós fomos criados para o bem, para a evolução, para o engrandecimento. As pessoas ainda não entenderam isso, né? Então a humanidade tem feito uma interpretação muito equivocada da vida, né? Essa busca que todos nós temos diariamente de buscar a felicidade, isso que nós conhecemos como felicidade, às vezes pela ignorância nós achamos que a felicidade é isso, é aquilo, é o movimento das pessoas para conosco. Não, a felicidade também está aqui dentro, né? É esse bem-estar, é essa paz de espírito, é esse trabalho constante que vai te proporcionar essa felicidade, como nós acabamos de colocar um exemplo. Você coloca uma pessoa num ambiente conturbado, perturbado, mas ela é uma pessoa feliz. Não essa felicidade exterior que nós conhecemos e nós classificamos aqui na Terra. Essa pessoa é feliz porque ela está sempre sorrindo. Às vezes não, às vezes é uma fuga, né? Então, psicologicamente, nós temos que ter uma felicidade radiante. As Escrituras dizem que normalmente Jesus não era visto sorrindo, mas aonde ele estava as pessoas queriam estar. Por quê? Porque ele tinha uma felicidade espiritual. Ele tinha uma manifestação espiritual que fazia bem às pessoas. Então percebe, nós estamos ainda muito equivocados com muitos conceitos que nós temos. Nós precisamos começar a reparar isso. E esse trabalho íntimo que nos convida à espiritualidade há muito tempo, ele é muito necessário. Porque eu tenho certeza, cada um de nós que estamos aqui carregamos a nossa história, né? Tanto a nossa história nesse momento, nesse instante, como a nossa história espiritual. Então nós temos as nossas facilidades e as nossas dificuldades. É absolutamente normal isso. Precisamos somente nos encorajar para trabalhar e transformar os pontos negativos em pontos positivos. É isso que nós precisamos fazer. E essa lição do Cristo, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é um trabalho extenso. Extenso, sim. Nós precisamos policiar, por exemplo, uma questão que acontece muito nos dias de hoje, é a palavra, impregnada de sentimentos negativos, né? Sentimentos maledicentes. Às vezes não é pelo fato de você não ter entendido alguma coisa que a pessoa diz, né? Que você sai por aí comentando, falando, gesticulando sobre aquilo. Eu não concordo, porque ele falou isso, falou aquilo. Percebe que a gente começa a alimentar um sentimento negativo em torno de nós mesmos. Então nós precisamos compreender, nós precisamos entender e pacificar o nosso coração, aproveitar todos esses recursos para que os nossos dias sejam melhores. A gente tem comentado muito sobre isso, eu tenho estudado muito, eu tenho visto muito nas redes sociais, as pessoas que estudam, estão dentro desse campo da medicina, dizendo as pessoas estão cada vez mais doentes, enfermas, né? É repetitiva essa fala assim, mas é verdade, é isso que nós estamos observando. Basta você fazer um olhar muito rápido por todos os setores da medicina, as empresas que vendem medicamentos, os laboratórios, os hospitais estão repletos de pessoas, de gente. Isso está relacionado com a nossa postura, o nosso comportamento, né? Juntamente com essa energia planetária que tem tomado conta do nosso planeta nesse momento de transição. Então tudo isso, gente, é um trabalho que todos nós precisamos realizar no nosso íntimo. Pacificar o nosso ser é exatamente isso, é você moldar o seu espírito para o ambiente hostil também, hostil. Então se lá fora as coisas estão difíceis, que aqui dentro esteja um pouco melhor. Né? Porque muitas vezes todos nós vivemos em família, temos nossos filhos, os nossos entes queridos, então pode acontecer algum desajuste, pode acontecer algum desencontro, algum desentendimento. Você está preparado para pacificar esse ambiente conturbado? Nós precisamos refletir isso, porque pode ser que nesse momento estamos vivendo dias de paz, pode ser que no ambiente doméstico esteja tudo bem, né? Mas de repente pode acontecer de ter uma desavença, um problema. Então você precisa estar preparado até mesmo para essas questões. Então pacificar o nosso coração, como nos diz a lição do Cristo, é esse trabalho diário, constante, né, e preventivo. Ele vai nos livrar de muitas coisas,
né, dessas enfermidades físicas, da perturbação espiritual e, acima de tudo, vai nos dar também uma lucidez maior para que a gente observe o mundo e veja as saídas, veja onde estão as soluções. Porque a pior coisa que existe no coração da criatura humana é ela estar tão perturbada, tão envolta de tantos problemas e dificuldades que ela não consegue enxergar a solução dos problemas. E como nos têm dito os sábios, né? Eles dizem, e é verdade, já foi constatado isso, a solução de todos os problemas está dentro do nosso próprio coração. É verdade, é verdade. Lá atrás, Sócrates já quis provar isso e ele provou. Ele fazia como terapêutica, né? Como terapia as pessoas que estavam passando por problemas, ele chamava e fazia um questionamento constante. E ele dizia, a solução do problema está dentro do seu coração. E a pessoa achava não, que o problema estava fora, que estava acontecendo muita coisa. E ele começava a fazer um questionário e de repente ele fazia uma pergunta e a pessoa respondia. Ele falava, aí está a solução do problema. Quer dizer, não foi eu que resolvi, o problema estava dentro, a solução do problema estava dentro de você. E é verdade, gente, é isso mesmo, a solução de todos os problemas está dentro de nós. Mas para que a gente consiga, pelo menos ter um pouco de lucidez e enxergar a solução dos problemas, nós precisamos pacificar o coração. Porque a pessoa que está conturbada, a pessoa que está perdida, a pessoa que está vivendo uma guerra íntima, dificilmente ela vai enxergar a solução desses problemas. E aí nós nos colocamos no mundo como criaturas que estão perdidas, né? Que estão sem rumo. E nós observamos isso nos dias de hoje, né? Pessoas que são até pessoas boas, não fazem isso de maldade não, mas têm a ignorância, ainda não estão preparados, né, para muitas questões no mundo. Por quê? Porque talvez não esteja se esforçando o suficiente para pacificar o seu coração, equilibrar o seu espírito e enxergar toda a possibilidade que a vida pode lhe oferecer. Então esses encontros que nós temos aqui nessa casa, esses livros que muitas vezes chegam às nossas mãos, é para que a gente possa de verdade melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão e fazer a nossa vida diferente, né? Começar a jogar fora determinados conceitos que nunca prestaram e nunca vão prestar e adquirir outros que nós não tínhamos o hábito de ter, fazer uma reflexão profunda de todos os benefícios que nós temos e malefícios. Faz uma conta, porque às vezes a gente percebe, eu que lido muito com as pessoas aqui, atendo as pessoas no WhatsApp, né? As pessoas às vezes não fazem essa conta. Mas espera aí, você está reclamando tanto da sua vida, você já parou para pensar todos os benefícios que você tem? Você já parou para pensar, ou você já se questionou de tudo aquilo que é de positivo? Você está falando para mim daquilo que é negativo, daquilo que não está bom. Mas e o que está bom? E o que está seguindo bem? E o que você tem? Será que não é muito maior, né? Então, gente, vamos analisar isso, vamos fazer esse trabalho íntimo, né? Quando a gente estiver diante de um problema, uma dificuldade e nos desesperarmos, parar um pouco, para um instante. Esses dias nós estávamos falando do tempo, é importante a gente ter esse tempo para a gente mesmo, né? Esse tempo é muito importante, porque você vai sentar, sem pressa, né? Você vai sentar, você vai refletir, você fala, não, peraí, eu preciso encontrar a solução, né? E aí você começa a pacificar o seu coração. Então é um conjunto de coisas, né? Que tudo parece que está chegando ao mesmo tempo na Terra nesse momento. Vocês já pararam para pensar nisso? Esses dias eu estava vendo o significado de Apocalipse. Foi colocado na mente das pessoas, né, na consciência das pessoas, que Apocalipse quer dizer destruição, dor. Não, Apocalipse quer dizer revelação. Então, nesses últimos anos da Terra, está acontecendo muita revelação, muita. Vocês estão percebendo? As coisas parecem que estão vindo à tona. Todo dia uma notícia nova, algo que aparece. Isso chama-se Apocalipse, né? Então tudo isso está contribuindo para a nossa melhora. Nós temos que entender isso, pegar todas essas informações, fazer um filtro e procurar ver aonde existem os recursos para que eu possa trabalhar. Então existem muitas coisas que nós não descobrimos ainda, tanto fora de nós e principalmente dentro de nós. Nós temos, como dizia Jesus lá atrás, e nós não entendemos muito isso, quando ele fala assim, vós sois deuses, né? Peraí, como assim vós sois deuses? Jesus queria dizer, vós tem poder,
E nós temos, mas ainda nós não descobrimos. Sabe por quê? Porque nós estamos muito tempo fora de nós. Olha que interessante isso. Nós estamos excessivamente fora e nós precisamos interiorizar um pouco mais. Então, por isso mais a gente aproveitar o tempo, né? E ter esse tempo para nós, refletir, meditar, ver aonde eu posso encontrar a solução para essa questão, para aquela questão. E nunca achar que a solução é apertar um botão. Não é. A solução nunca é apertar um botão, porque a humanidade está tão acelerada que ela quer solução para as coisas tudo imediatamente. E não é assim, gente. A solução é trabalho, né? É estudo, é dedicação. Aí vem o resultado. Aí vem o resultado. A própria natureza teve que trabalhasse, né? Para que nós tivéssemos tudo isso hoje durante milhões de anos. Então vamos trabalhar o nosso íntimo. Vamos ter essa preocupação de ficar mais dentro do que fora. Porque quando nós ficamos fora, quando o nosso pensamento está buscando muito o exterior, é porque de verdade nós não estamos com coragem de trabalhar o nosso íntimo. Essa é a proposta do Cristo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então vamos nos conhecer, vamos pacificar o nosso coração, a nossa vida íntima, os nossos pensamentos. Porque essa questão do pensamento é muito importante. As pessoas que vivem pensando negativamente não vivem bem. Primeiro que ela complica muito o seu estado físico, né? A biologia já provou isso, que a mente desequilibrada vai trazer prejuízos biológicos e você vai ser uma pessoa enferma. Vai ter ansiedade, depressão, todas essas questões que nós já conhecemos, problemas estomacais e tudo mais. Então o nosso pensamento precisa ser pacificado, o nosso sentimento também, e policiar a nossa palavra, tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, as observações que nós fazemos, né? Porque nós damos aquele ar de inocência, né? As observações que nós fazemos com maledicência, sempre recheado de maledicência, pode trazer muitos prejuízos, às vezes não para aquela pessoa que nós estamos comentando, mas para nós mesmos. Então todas essas lições são básicas, não é verdade? Nós não falamos nada de novo aqui hoje, nós simplesmente repetimos aquilo que a lição tem repetido para nós durante toda essa existência. Então é simplesmente a gente ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de inteligência, né? E um pouco mais de entendimento e de vivência disso que nós falamos. A solução do problema não está lá, está aqui. Então trabalha mais você, cuida mais do seu coração. O exterior está um caos. As pessoas não me entendem, são injustas comigo, as coisas estão acontecendo negativamente. Tudo bem, trabalhe o seu íntimo, trabalhe o seu ser, porque é isso que nós precisamos fazer. E na medida que nós vamos avançando nisso, pode estar acontecendo qualquer coisa no exterior, mas se nós estivermos com o nosso coração em paz, como disse Jesus, né, os pacificadores, né, aqueles que são de verdade os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Então nós representamos o quê? Eu me sinto um ser divino, me sinto de verdade. Pode até ser que alguns anos atrás não me sentia não, porque eu não era digno de falar isso, né? Pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, mas hoje eu me sinto um ser divino. Então, se eu me sinto um ser divino, eu quero trabalhar incessantemente para realmente ser digno de estar vivendo aqui, ou de viver em qualquer lugar, em qualquer instância do universo. Então, gente, pense nisso. Vamos levar para as nossas casas essa reflexão. É uma reflexão simples, mas que precisa ser feita para que os nossos dias sejam melhores, né? Que Jesus abençoe o nosso domingo, os nossos dias, e que nós possamos sair daqui levando em nosso coração essa energia necessária para que a nossa semana seja melhor, seja produtiva e, acima de tudo, que nós consigamos de verdade observar todos esses movimentos externos. Sim, claro, precisamos observar esses movimentos internos, mas principalmente observar de que maneira nós estamos reagindo e agindo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. E assim, mais uma vez agradecendo novamente por estarmos aqui em sintonia com os nossos amigos espirituais que sempre nos desejam o melhor. Vamos procurar agradecer ao nosso Pai e retribuir com a nossa gratidão
enviando as nossas melhores vibrações para todos aqueles nossos irmãos que estão mais necessitados que nós. Que possamos vibrar amor, paciência, alegria, vontade de viver a todos os nossos irmãos que se encontram em depressão, com ansiedade, desorientação, enfim, que todos possam se voltar para o equilíbrio e para as leis divinas. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra, para que possamos viver num mundo melhor, mais pacificado, tolerante e cheio de misericórdia. Vibremos também, Senhor, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que tenham um mundo de acordo com os ensinamentos do bem, para que possam crescer da melhor forma, livre das drogas, dos vícios, de tudo aquilo que possa prejudicá-los. Vibremos pelo Brasil, que passa por grandes provas, para que possamos viver sempre com dignidade, felizes, sendo sempre amigos uns dos outros. E vibremos pelo mundo em geral, para que possa ter mais correntes de voluntariado para melhorar o nosso planeta de alguma forma. Enfim, vibremos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos ter equilíbrio, bom senso, muita fé em Deus e a vontade firme de seguir em frente. Que assim seja. Nós vamos então mais uma vez agradecendo aos benfeitores amigos, a Jesus, por esse momento, por esse instante, onde mais uma vez nós estivemos aqui reunidos nesse ambiente de paz, de luz, para fazer essa reflexão necessária que todos nós precisamos fazer diariamente e buscar as soluções para os problemas que nós carregamos no nosso íntimo. Obrigado, Jesus. Nos acompanhe, que a Tua paz esteja sempre conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Que assim seja.